Olá pessoal, bem-vindos a mais uma semana de estudos no componente curricular Geometria Plana. Me apresentando mais uma vez, eu sou o professor Elias Santiago. E ao longo dessa semana nós estudaremos um resultado muito importante conhecido como Teorema do ângulo externo. De modo geral, os teoremas na matemática nem sempre são nomeados, mas alguns, eles são tão importantes, eles são tão relevantes que acabam sendo, vamos dizer assim, batizados. E o de hoje, ele é muito importante e a ele chamaremos de Teorema do ângulo externo. E a partir disso veremos também algumas implicações desse resultado, que é simples, mas é muito importante. Bom, mas antes de enunciar o Teorema do ângulo externo, é preciso entender o que é um ângulo externo. Daí, seja ABC um triângulo. Ora, um triângulo tem sempre três ângulos. Esses três ângulos são três ângulos internos, mas agora eu vou definir ângulo externo. Bom, os suplementos dos ângulos internos desse triângulo são chamados de ângulos externos do triângulo. Resumindo, ângulo externo é sempre o suplemento de um ângulo interno. O que é o suplemento de um ângulo? Lembram? É um ângulo que, acrescido a ele, resulta em 180 graus. Então, aí na figurinha tem uma marcação que é o ângulo BAD. O ângulo BAD é um ângulo externo desse triângulo, por ser o suplemento do ângulo interno converte-se em A. Na figura parece apenas um ângulo externo, mas o fato é que todo triângulo admite três ângulos externos, um para cada ângulo interno. Mas o que é que nos diz então o teorema conhecido como Teorema do ângulo externo? Vamos a ele. Bom, o Teorema do ângulo externo, ele nos diz, no slide seguinte, ele vai nos dizer que todo ângulo externo de um triângulo mede mais do que qualquer ângulo interno a ele não adjacente. Vamos entender. Na figura tem uma marcação ali, estão vendo? Para um ângulo externo, que é o ângulo BAD, ângulo externo do triângulo ABC. O Teorema do ângulo externo nos diz que esse ângulo ele tem medida superior à medida de qualquer ângulo interno a ele não adjacente. Dizer que é não adjacente é dizer que não está próximo dele. É uma maneira de dizer que o ângulo BAD tem medida superior à medida do ângulo B e também tem medida superior à medida do ângulo C. Então, resumindo, a gente diz que todo ângulo externo de um triângulo tem medida superior, ele mede mais do que qualquer ângulo interno a ele não adjacente. Observação, pessoal. O teorema não faz menção, ele não compara o ângulo externo com o ângulo interno adjacente a ele. Ele não compara isso, ele compara com os ângulos internos que não lhe são adjacentes. Na próxima semana a gente vai ver uma reformulação desse teorema, mas isso é tópico para a próxima semana. Bom, consequências do teorema do ângulo externo. Uma vez demonstrado esse teorema, e faremos isso ao longo da semana, a gente vai concluir que a soma das medidas de quaisquer dois ângulos internos de um triângulo, 2, é menor que 180 graus. Significa dizer que a medida do ângulo A mais a medida do ângulo B é menor que 180. Que a medida de B mais C também é menor que 180. E o mesmo acontece somando as medidas de A e C, sempre menor que 180. Ok, outras consequências do teorema do ângulo externo. Todo triângulo possui pelo menos dois ângulos agudos. Lembram? Ângulo agudo é um ângulo cuja medida é inferior a 90 graus. Então, todo triângulo tem que ter dois ângulos agudos, porque se assim não fosse, ao somar as suas medidas de dois ângulos, encontraríamos um valor maior ou igual a 180
o que fere o resultado que já foi enunciado anteriormente. Então, lembre-se, um triângulo não pode ter dois ângulos retos, não pode ter dois ângulos de 90 graus. Um triângulo não pode ter dois ângulos obtusos, dois ângulos com medidas superiores a 90. Um triângulo não pode ter um ângulo reto e um ângulo obtuso. Significa dizer que todo triângulo tem que admitir pelo menos dois ângulos agudos. Isso é importantíssimo. E aí, seguindo as consequências do teorema do ângulo externo, temos o seguinte fato. Se dois lados de um triângulo não são congruentes, se dois lados de um triângulo não têm medidas iguais, então seus ângulos opostos também não são congruentes. E além disso, o maior ângulo é oposto ao maior lado. Então, se você tem um triângulo e você conhece as medidas de seus lados, você já pode dizer quem é o maior ângulo desse triângulo. Por quê? Porque o maior ângulo ele está sempre numa posição oposta ao maior lado. Em outro resultado que aparece meio que como uma recíproca desse, ele nos diz o seguinte, ele aparece lá num próximo slide. Ele é muito parecido. Ele nos diz o seguinte, se dois ângulos de um triângulo não são congruentes, então os lados que se opõem a estes ângulos também não serão. Eles também vão ter medidas distintas. E além disso, o maior lado opõe-se ao maior ângulo. Significa dizer que, se nós conhecemos as medidas dos ângulos de um triângulo, podemos inferir qual é o maior lado daquele triângulo. Por quê, pessoal? Porque o maior lado está sempre numa posição oposta ao maior ângulo. Bom, e aí, talvez um dos resultados mais relevantes dessa semana, inclusive é um resultado que eu já havia mencionado no encontro anterior aqui, quando eu falei de axiomas de medição de segmentos, mas naquela ocasião, infelizmente, nós não tínhamos ferramentas para demonstrá-lo e teremos ao longo dessa semana. Ele nos diz o seguinte, em todo triângulo, a soma dos comprimentos de dois lados é maior que o comprimento do terceiro lado. E isso é conhecido como desigualdade triangular. Quer ver um exemplo? Se alguém chegar para você e te perguntar, ou te propor, melhor ainda, construa um triângulo cujos lados medem 2 centímetros, 3 centímetros e 6 centímetros. 2, 3 e 6. Observe que você vai ter dois lados, um que mede 2, outro que mede 3, cuja soma das medidas, 5, é menor do que a medida do terceiro lado, que é aquele que mede 6. Então você vai chegar para a pessoa que te propôs esse problema e vai dizer, esse triângulo não existe, porque em todo triângulo o comprimento de qualquer um de seus lados é sempre menor que a soma dos comprimentos dos outros dois, ok? E avançando aí, nossa metodologia de estudos. Inicialmente, como de costume, vocês vão lá ler um texto, é o texto sobre teorema do ângulo externo. Leia atentamente, anota as dúvidas, tenta entender as demonstrações e daí vai tentar resolver a nossa lista de exercícios. Havendo dúvidas, não segure as dúvidas, coloque as dúvidas nos nossos fóruns de discussões. E fique atento também ao fórum participativo, vai ter lá uma provocação, uma questão, alguma coisa para vocês desenvolverem em relação aos estudos em torno do teorema do ângulo externo. E aqui, resumindo tudo isso, não é? Segunda-feira vai ser um dia dedicado, não é, à revisão dos conteúdos da semana passada. Se ficou alguma dúvida, algum conflito, alguma inquietação, vai lá, posta, entende como é que vai funcionar essa semana e a partir da terça você já pode começar a ler o texto lá sobre o teorema do ângulo externo. Mas, se não houver dúvidas em relação às semanas anteriores, você já pode começar a leitura na segunda, certo?
Na quarta-feira, vamos lá no nosso fórum de discussões, tentar resolver a lista de exercício, postar as dúvidas. Na quinta-feira a gente continua se encontrando nos fóruns com as dúvidas, questionamentos, as sugestões. E na sexta, como de costume, vamos lá para a nossa avaliação virtual. Então percebam, essa semana é uma semana dedicada ao teorema do ângulo externo e as suas consequências. É muito importante, eu conto com o esforço de vocês, com a participação, com a dedicação e a gente vai se encontrando aí no nosso ambiente virtual. Até mais e boa semana!